Irmãos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia nesta noite na carta segundo escreveu Tiago, capítulo de número 1. A gente vai estar lendo do versículo 19 ao versículo de número 27. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 27. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Mais uma noite de adoração ao Senhor. A própria palavra de Deus nos afirma e nos convida: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós estamos louvando ao Senhor com o nosso fôlego, com a nossa vida, com a nossa saúde, porque temos certeza que o Senhor Ele vai receber aquilo que nós entregarmos a Ele, né? Tudo que você entrega ao Senhor, o Senhor recebe diante do seu altar. Todos acharam aí, irmãos? Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 27. Os irmãos me acompanham a leitura aí. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sentai em nome de Jesus. Irmãos, a gente está diante de uma palavra, de um tema nesta noite, que ela nos chama a atenção e nos salta aos olhos uma questão que é muito importante para nós que nos declaramos cristãos, que nos declaramos servos do Senhor, para nós que nos declaramos evangelho ou seguidores de Cristo. É algo que não pode faltar na nossa vida, na nossa caminhada: a prática da palavra de Deus. Nós vamos entender nesta noite: ouvir a palavra é diferente da prática. Ouvir, todos podem ouvir. Conhecer, todos podem conhecer da palavra de Deus. Saber, todos podem saber da mesma palavra. A mesma palavra que vai ser pregada para a evangelista Paula é a mesma pregada que vai ser pregada para o nosso irmão Davi, que está sentado lá atrás. Agora, são diferentes atitudes que são geradas dentro do ser humano. São diferentes atitudes que são geradas dentro de nós mediante a palavra que nós ouvimos. E essa palavra ela tem poder para libertar,
Essa palavra, como nós vemos aqui nessa noite, ela tem poder para salvar, e essa palavra ela tem poder para transformar a nossa vida, porque nós somos gerados mediante a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós não somos gerados da mentira, da falsidade, mas nós somos gerados daquilo que Deus tem para a nossa vida, e Deus tem implantado a verdade no nosso coração. Deus tem plantado a liberdade na nossa vida de uma tal forma que nós temos que trilhar e andar por ela para nós sermos encontrados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando Jesus vier para levar a tua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque também diz essa mesma palavra do Senhor que muitos vão profetizar e falar no nome do Senhor, ou falar como se fosse o próprio servo de Deus, mas a palavra de Deus vai falar assim: apartai de mim que eu não te conheço, direto para o fogo eterno. Então isso que nós temos que avaliar quando nós falamos de palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é usada por tantos ramos de denominações, por tantas seitas, por tantas coisas que não pertencem verdadeiramente ao cristianismo, que não pertencem à palavra de Deus, mas eles usam essa palavra conforme o seu querer, conforme a sua vontade, adulterando a palavra de Deus. Mas o texto vai nos falar que a verdadeira palavra, quando ela entra no coração, ela traz transformação para a alma, ela traz regeneração para a nossa vida, ela traz mudança de caráter na nossa vida, ela traz mudança de história na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Aleluia! E essa palavra que está sendo evangelizada, essa palavra que está sendo pregada, e eu creio que essa palavra tem poder para curar e salvar a nossa vida. Aleluia! Porque diz a palavra do Senhor, quando a palavra de Deus entra, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia tantos escândalos não faz mais. Por quê? Porque o que liberta e nos faz nascer de novo é a palavra de Deus. Não tem um manual que eu posso transmitir para os irmãos, não tem uma receita de bolo que eu posso passar para os irmãos, mas se o que nos passa, o que nos transmite transformação e libertação para a nossa vida é a palavra que está sendo apregoada em nosso meio. Se a palavra de Deus não libertar, nada mais pode libertar a nossa vida. Se a palavra de Deus não mudar o rumo da nossa história, nada mais pode mudar o rumo da nossa história. Me prova isso, pastor. Eu vou provar rapidinho para a gente voltar para o texto, irmãos. É coisa rápida. Os irmãos já sabem até o texto de cor e salteado, mas eu vou falar assim mesmo. Me prova isso, vou provar agora. Olha a palavra de Deus, olha só. Sermão de Jesus, a gente pegou o sermão de Jesus aqui domingo, capítulo 6, mas o sermão da montanha de Jesus, capítulo 7, no finalzinho, uma passagem que todo mundo conhece. Os irmãos, se quiserem aprender, precisa. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, mas guarda isso no coração. Olha o que Deus fala para mim e para você nesta noite. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, olha só, irmãos, ouve essas minhas palavras, presta atenção, e faz mais o que? E as praticas. Aleluia! Aleluia! Aquele que ouve, não é somente ouve, mas aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Agora, como que é essa vida, como que é esse ser, como é esse ser humano perante ao Senhor? Como Deus olha para esse ser humano, é o Deus olhando para esse ser humano e falando assim: ele ouve minha palavra, ele pratica minha palavra, então ele é uma casa edificada sobre a rocha. Ele é uma casa alicerçada sobre a rocha, porque ouvir sua palavra não vale de nada. Ouvir sua palavra e entrar por esse ouvido e sair pelo outro não adianta de nada. Mas vale para Deus aquele que ouve a sua palavra e pratica perante o Senhor, em renúncia, em dedicação à casa de Deus, à obra de Deus, à presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Mas esses que vão fazer é somente aquele que a palavra habita no coração. Olha a diferença, presta atenção nisso. Agarra essa palavra nessa noite. Olha de um olhar diferente dessa palavra. Mateus 7, versículo 24. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras, Jesus falando isso, que ouve a minha palavra, mas não é só ouvir, mas as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Aleluia. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica as minhas palavras, encarna as minhas palavras na tua vida, a sua vida agora é direcionada pela minha palavra, a sua vida agora é conduzida pela minha palavra, a sua vida agora, a única direção que tem
coração. A palavra de Deus está alicerçada na tua vida. Oh, aleluia! Não é somente ouvir. Ouvir todos podem ouvir. O incrédulo pode ouvir. O macumbeiro pode ouvir. Um feiticeiro pode ouvir. Um idólatra pode ouvir. Um ateu pode ouvir. Mas ouvir e praticar é diferente. O crente tem que ser praticante da palavra de Deus. O verdadeiro crente tem que praticar aquilo que ele ouve, aquilo que ele escuta, aquilo que o próprio Jesus transmite para a nossa vida, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus encarnado. Aleluia, Deus. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. E quando se fala de verbo, se fala de palavra. Jesus é a palavra, e essa palavra está na nossa vida. Aleluia! Vamos continuar o texto que é, irmãos. Vamos voltar para Tiago já, mas vamos ao versículo de número 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Agora versículo 26, irmãos. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e faz o que, irmãos? E não cumpre, não pratica. Todo aquele que ouve a minha palavra só ouviu, mas não cumpriu. Aí o texto vai falar que é comparado a uma casa que é edificada na areia, que vem os ventos, que vem a tempestade, que vem grande fúria contra aquela casa. O que aconteceu com aquela casa, irmãos? Caiu. Notório é uma coisa, irmãos. Olha só, presta atenção comigo. Nos dois casos que Jesus está contando aqui, nas duas casas, as duas casas ouviram a palavra, não é isso? Quem está entendendo comigo, levanta a mão aqui. Amém? As duas casas ouviram a palavra. Os dois indivíduos ouviram a palavra. Mas o que diferenciou entre os dois indivíduos, para um está edificado na rocha e o outro está edificado na areia, foi a prática da palavra de Deus. Foi o praticar a palavra de Deus na tua vida. Aquilo que eles fizeram e praticaram, fizeram eles permanecer. Aquilo que eles deixaram de fazer, fizeram eles caírem. Aleluia. Aí que está a diferença na nossa caminhada perante ao Senhor. Aí que está a diferença no nosso serviço ao Senhor. Porque Deus dá, mas Deus nos chama a responsabilidade. Deus nos dá, mas Deus nos chama também aquilo que nós temos que fazer perante Ele. Nada é em vão que o Senhor tem feito pela minha vida e pela tua vida. O Senhor não morreu por mim, por você não foi em vão. O Senhor morreu pela minha vida e pela tua vida, mas Ele deixou bem claro: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Aleluia! Aquele que quer vir após mim, ouve minhas palavras e a pratica. Aquele que quer vir após mim verdadeiramente renuncia os seus desejos, suas vontades, para que os meus desejos e as minhas vontades reinem sobre a tua vida. A diferença está aqui no texto que nós lemos, naquele que pratica. Essa é a regra do Evangelho. Essa é a regra da palavra de Deus. O que pratica, o que ouve, não somente ouve, mas o que pratica, isso não cai. Tem a vida edificada na rocha. Quem está falando isso, pastor? Não, deixa aqui, Jesus está falando. Jesus está falando isso para nós nessa noite. E no versículo que eu não li nesta noite, vamos voltar para o Tiago. No versículo que eu não li nesta noite, capítulo 1, versículo 18, eu queria deixar até mesmo uma parte desse versículo como tema dessa pregação nesta noite, como tema dessa palavra nesta noite, que será uma palavra bem breve. Ele fala assim, ó: pois, versículo 18, irmãos, segundo o seu querer, Ele nos gerou pelo que, irmãos? Palavra. Palavra de quê? Da verdade. Aí que pega. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Porque nós sabemos, Deus é o Pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. Aleluia. Fomos gerados pela palavra da verdade. Então eu queria deixar como tema dessa pregação nesta noite: gerados, verificados, restaurados pela palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é libertação para a nossa alma. A palavra da verdade é cura para o nosso espírito. A palavra da verdade é que nos faz entrar na
A palavra da verdade, quando praticada, é que traz transformação para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa existência aqui nessa terra. Porque a palavra do Senhor nos garante que tudo vai passar, mas tem uma coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. Ainda que nós estejamos aqui na terra ou na eternidade, a palavra não passa. De eternidade a eternidade, a palavra de Deus não passa. Porque essa palavra é que nos vai trazer aptidão para nós sermos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Irmão, não entraremos no reino do céu de qualquer maneira, não, irmãos. A porta é estreitinha, é apertado o caminho. Tem que ter transformação para a nossa vida, sinceridade na nossa vida, quebrantamento na nossa vida, mudança na nossa vida, porque se não tiver, não entraremos. Porque se não tiver, vamos ficar de fora. Porque se não tivermos, Jesus Cristo vai fechar a porta e vai fazer igualzinho fez com as 5 virgens loucas. Não vai entrar não, estava sem azeite, estava sem palavra, estava sem presença. Vocês só ouviram, vocês sabiam de Jesus, vocês não sabiam do Evangelho, vocês sabiam da palavra de Deus, mas vocês não quiseram a palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus com verdade, porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é sinceridade para a nossa vida. Ou queremos relacionamento com Deus ou não, irmãos? Ou queremos entrar pela porta estreita ou não? Ou queremos ter a nossa vida alicerçada na rocha ou não? Ou queremos verdadeiramente estar em Cristo Jesus ou não? Ou queremos verdadeiramente estar nesse versículo 18, que eu não li, mas é o tema da nossa pregação nesta noite, ser gerado pela palavra da verdade ou não? Porque o próprio texto, irmãos, ele vai falar assim, vai nos gerar pela palavra de Deus, versículo 18, mas olha que fato importante, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O irmão sabe o que é primícia? Os irmãos sabem, sabe? Está lá em Êxodo. O que é primícia, irmãos? Quem me ajuda aí? Primícia é a primeira parte. E além de ser a primeira parte, sabe o que mais primícia é? Se a gente estudar lá no contexto de Êxodo, é a primeira parte, mas a melhor parte. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Como nós somos gerados pela palavra de Deus, Ele está falando assim, vocês são a primeira parte da criatura e são as melhores partes da criatura. Por quê? Porque vocês foram gerados pela palavra de Deus, vocês guardaram a palavra de Deus, vocês seguiram o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que veio o vento, ainda que veio a tempestade contra você, mas você não caiu, você não ruiu, porque você guardou a palavra de Deus no teu coração, você guardou a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, levantou o mal, levantou a tempestade, mas não destruiu a tua casa. Porque você é primícia de Deus, você é primícia de Deus, você é primícia de Deus, você é a primeira parte, é a melhor parte de Deus, você é a primeira parte, é a melhor parte de Deus. Quem, pastor? Aquele que tem a palavra de Deus guardada na tábua no teu coração, aqueles que pratica a palavra de Deus. Aleluia. E o texto continua, irmãos, e ele continua numa instrução para nós, que essa instrução aqui, verdadeiramente, irmãos, eu acho que quase todos nós temos que agarrar e abraçar para a nossa vida. Agarrar por toda a sabedoria, por toda a prudência, com toda a mansidão, como o texto fala aqui mais na frente, mas agarrar e trazer para a nossa casa, trazer para a nossa família, trazer para a nossa parentela, trazer principalmente, em primeiro lugar, também para nós. No começo do versículo ele fala, porque sabeis estas coisas, irmãos, meus irmãos, todo homem, pois, seja pronto para o que, irmãos? Para ouvir, e tardio para falar, tardio para irar. Sabe por quê? O caminho aqui é inverso. Se a gente não for praticante da palavra de Deus, se nós não formos instruídos pela verdade, o caminho aqui é inverso. É ou não é? Fala a verdade, irmãos. Levanta a mão comigo aqui. É ou não é? Não é isso? A gente vai irar. Em primeiro lugar, a gente não vai ouvir, não. A gente não quer ouvir. A gente vai irar. A gente vai despejar, falar um monte de palavras, despejar um monte de palavras em cima do nosso próximo, acima do nosso irmão. Nós vamos irar contra ele. Depois de muitos problemas, nós vamos querer ouvir. Aqui o caminho muitas vezes é inverso, tomado por nós.
E sendo que Tiago está falando para nós, primeiro ele começa um texto, irmãos, que ele fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus essa sabedoria, porque tudo isso aqui, irmãos, só vem na nossa vida através da sabedoria que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se nós estamos com falta de sabedoria, poxa, pastor, estou com falta de sabedoria nessa área, peça a Deus. Poxa, pastor, estou com falta de sabedoria aqui, não estou conseguindo ter sabedoria nessa área, peça a Deus, que Deus vai derramar sobre a tua vida. Peça ao Senhor que o Senhor vai dar e não vai prosperar nada em volta, não vai querer nada em volta, não vai estabelecer nada em troca, nada na tua vida, mas nós temos que pedir ao Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Porque o caminho inverso, irmãos, se a gente não vigiar, estamos fazendo todo dia esse caminho inverso: ira, falar para depois ouvir, ira, falar para depois ouvir. Mas quando o Tiago está falando para nós, fica mais tranquilo, ouve mais, fala menos e ira menos, louvado seja o nosso Deus. Porque a palavra de Deus foi implantada no teu coração, e essa palavra fez de mim e de você como premissa do nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira parte e a melhor parte é eu e você na presença do Senhor. Aleluia. Edificados pela palavra de Deus, trabalhados pela palavra de Deus, gerados pela palavra de Deus, nascido de novo pela palavra de Deus. Quem te gerou de novo, irmãos, foi a palavra de Deus. Quem me gerou, a outra criatura, é a palavra de Deus que me gerou. Fez de mim uma nova criatura. É a palavra de Deus que tem esse poder, porque todas as coisas passam, céu e terra passam, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Nunca vai passar. Queira eu ou não, queira você ou não, mas a palavra de Deus nunca vai passar, irmãos. Nós vamos adiantar um pouquinho, irmãos. Então olha que a regra que Tiago nos passa: ouve mais, ouve mais. Aí deixa bem claro: seja ávido para ouvir, seja pronto para ouvir. Agora, esteja pronto para ouvir, mas esteja tardio para falar, seja tardio também para irar, porque deixa bem claro, já responde no versículo de número 20, irmãos: porque a ira do homem não produz a justiça dele. Nunca produziu e nunca vai produzir a justiça de Deus na nossa vida. Irmãos, às vezes a gente ganha guerra aqui na terra. Não ganhei a luta porque eu falei mais alto, eu gritei mais alto. Eu ganhei, eu irei mesmo, eu ganhei aqui. Mas às vezes a gente ganha aqui, mas tem perdido lá no céu. Às vezes a gente ganha a batalha aqui na terra, mas nós temos perdido a batalha celestial na nossa vida. Porque a palavra de Deus está falando: ouve mais. Porque aquele que ouve mais aprende muito mais do que ele que fala. Aquele que ouve muito mais aprende muito mais do que ele que ele fala. Nós temos que estar aptos a ouvirmos. Louvado seja o nosso Deus. Porque essa palavra de Deus, ela tem poder para transformar e curar a nossa alma. Aleluia. Ouça mais. A ira do homem, irmãos, nunca vai transmitir a ira, a justiça de Deus, nunca vai. Porque diz o profeta Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. E Jesus, Deus nos declara justo por causa de quem, irmãos? Por causa de Jesus. Quando Deus olha para a minha vida e olha para a tua vida, Ele não vê a minha vida e tua vida, Ele vê a justiça de Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando nós somos praticados, nascido, renovado, revivificado pela palavra de Deus. Aleluia. Irmão, vou repetir o que eu falei no comecinho. Vou repetir de novo, porque eu queria que a gente guardasse isso nessa noite. Todos ouvem da palavra de Deus: o incrédulo, o idólatra, o feiticeiro, o macumbeiro, qualquer um outro ouve da palavra de Deus. Toda criatura da face da terra ouve da palavra de Deus, mas a diferença está no praticar. Aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Guarda isso nessa noite, no nome de Jesus. Por quê? Tiago vai falar aqui de novo, vamos lá, versículo de número 21. Portanto, despojão o que, irmãos? Tornar nu, jogar fora toda impureza, joga fora, olha só, acúmulo de maldade. Que isso? Como que Tiago pode falar isso para os crentes? Porque ele está falando aqui numa carta para os crentes.
Ele está falando isso para uma igreja. Louvado seja o nosso Deus. Porque claramente existe muito crente com acúmulo de maldade no coração. Existe muito crente com acúmulo até mesmo dessas maldades que é gerada pela mente, pela corrupção do coração do homem, porque o coração do homem é corrupto, mas nós precisamos ser gerado pela palavra de Deus. Portanto, ele fala, se despoja, ele fala, joga fora toda impureza, acúmulo de maldade, joga fora, não é isso? Começar a jogar fora. E agora só, ele fala, jogar fora. Ele fala assim, não quero mais isso, acúmulo de maldade, não quero mais isso, vou me despojar. E agora ele fala assim, acolher é o que? Trazer para nós, botar debaixo do braço, trazer para a nossa vida, acolher. Agora ele fala, acolher o que, irmãos? Acolher com mansidão a palavra que vos foi implantada. Acolhei com mansidão a palavra que vos foi pregada. Acolhei com mansidão a palavra que vos foi orientada. Acolhei com mansidão a palavra que vos foi entregue. Eu acolhei com mansidão aquilo que Deus quer que você faça da tua vida. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, O que Deus quer de nós, que nós façamos na nossa vida, está aqui, Está aqui. Não tem nada escondido. Foi revelado. Não tem nada oculto, mas foi revelado. Está aqui. Está aqui na nossa mão. O que Deus quer que nós façamos na nossa vida está aqui na nossa mão. Só basta nós abrir a nossa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que nós vamos estar entregue aquilo que Deus quer que nós façamos da nossa vida e aquilo que Deus quer que nós não façamos da nossa vida. Uma coisa é eu ouvir e praticar a palavra de Deus, outra coisa é eu só ouvir a palavra de Deus, não querer praticar. Mas Deus está falando nesta noite, é necessário praticar a palavra do Senhor. Deus está falando nesta noite, é necessário mudar a vida, mudar o rumo da história, mudar a trajetória da tua vida. É necessário nascer de novo, louvado seja o nosso Deus. É necessário ter mudança e comportamento na nossa história, ter posicionamento na nossa vida. É necessário nós termos a vida mudada e mudada pela palavra e pela palavra de Deus. Não é porque minha esposa quer, não é porque minha mãe quer, não é porque meu pai quer, não é porque meu marido quer, não é porque minha filha ou meu filho quer, não é porque Deus quer que você mude. Deus quer que eu mude na presença dEle. Deus quer que eu jogue fora, abandone certo tipo de coisa que não agrada ao Senhor, mas acolher com mansidão a palavra que nos foi plantada. A palavra tem sido pregada, irmão, não só nesse ministério, mas em tantos outros ministérios na face da terra. Quem quer a palavra ou não quer, aí já é comportamento individual de cada indivíduo. Quem quer a palavra ou não quer, isso é comportamento daquele que está ouvindo a palavra de Deus. Aí eu vou direcionar, eu pratico ou não pratico. Aí eu vou direcionar, minha casa está na rocha ou minha casa está na areia. Aí quem constrói a casa na rocha, na areia, é Jesus ou somos nós? Nós. Jesus já está dando a palavra, Jesus está dando, vamos dizer assim, Jesus já está dando a planta, Jesus já está dando o caminho. Agora nós vamos edificar a nossa casa, areia ou rocha, prática da palavra de Deus ou não, porque nós temos responsabilidade a fazer na presença de Deus. Nós temos responsabilidade que o Senhor confiou na minha mão e na tua mão. Nós temos responsabilidade na nossa caminhada, porque o mais difícil Jesus já fez, morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Ele está à destra de Deus intercedendo pela minha história e pela tua história, pela minha casa e pela tua casa. A palavra vos foi implantada, acolhe ela com mansidão. Não fica irado quando a palavra de Deus vem. A palavra de Deus vem, está irado. Não ira não, acolhe com mansidão. Jesus está falando, porque Jesus corrige e exorta todo quem Ele ama. Jesus te ama, irmãos? Ele me ama. Jesus te ama? Ama? Amém. Ama, Samuel? Levanta a mão comigo, Samuel. Ele está glória. Ama. Jesus nos ama. É por isso que Jesus nos exorta, é por isso que Jesus nos corrige, é por isso que a palavra de Deus tem sido implantada no nosso coração. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos ver salvos na glória. Jesus não morreu na cruz do Calvário para ver uma alma indo para o inferno, não. É escolha de vida, casa na areia ou casa na rocha, casa na areia ou casa na rocha. Jesus não tem prazer na morte de ninguém, não. Portanto, que Jesus que está na cruz do Calvário não tem tanto prazer, sabe por quê, irmãos? Que Jesus na cruz do Calvário, ele olha para aquele povo que crucificou ele, zombou dele, cuspiu nele, chicoteou nele, enfiou uma lança nele, zombou dele, e ele fala assim, Pai, perdoa que ele sabe o que faz.
Ele falou: Deus, fulmina eles, Deus, destrói eles, Deus, acaba com eles agora, Senhor, acaba. Não, ele não falou isso não. Deus, perdoa, porque não sabe o que faz. Ele libera uma palavra de vitória, ele libera uma palavra de perdão, ele libera uma palavra de transformação sobre a vida daqueles que quiserem servir e seguir ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos ali naquela tardezinha, naquela ressurreição de Jesus, eu tenho certeza que muitos receberam essa palavra de perdão que Jesus liberou da cruz do Calvário. Porque se Jesus quisesse ver no inferno, Jesus fala assim: mata eles, fulmina eles, leva eles logo para o inferno. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso, mas Jesus está falando para nós: pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra. Tem uma vida na rocha, tem uma vida na rocha, tem uma vida na rocha. Pratica a palavra, é isso que o texto Tiago está falando isso aqui nesta noite. Vamos continuar, irmãos, com mansidão, todo acúmulo de maldade, acolher com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para fazer o que, irmãos? Salvar a vossa alma. Mas a palavra se torna poderosa naquele que edificou a casa na areia ou aquele que edificou a casa na rocha? Na rocha. Então na rocha tem prática, não é isso? Na areia não tem prática. Na rocha tem prática, na areia não tem prática. Na rocha aqueles que praticaram, na areia foi aqueles que não praticaram, só ouviram, só souberam, só entrou para esse ouvido e saiu por esse, não praticou, não teve renúncia, não teve transformação, não teve nova criatura. Irmãos, não é fácil, a gente não está falando de facilidade, portanto que a porta é estreita. Nós estamos falando do que Jesus manda para os seus seguidores. Nós estamos falando daquilo que Jesus faz para os seus seguidores. Vamos continuar, irmãos. Só tem um minuto, irmãos. Vamos fechar aqui agora. Só tem um minutinho ali. Vamos lá, versículo de número 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não ouvinte o que, irmãos? Não ouvinte o que? Aleluia. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a pessoa é só ouvinte da palavra de Deus e ela não é praticante, ela está enganando quem aqui em segundo texto? A ela mesma. Ela não está enganando o pastor, ela não está enganando sua liderança, ela não está enganando um amigo que anda do lado, ela não está enganando a irmã do círculo de oração, ela não está enganando a irmã da consagração, ela não está enganando o professor da escola dominical, ela não está enganando só ela mesma, nem a Deus, não está enganando ninguém, está enganando só ela mesma. Ouve e não pratica. O texto está falando, está enganando a si mesmo, está enganando mais ninguém. Ninguém está sendo enganado, ninguém está sendo iludido, mas ela mesma está caindo no seu próprio engano. Ela mesma está caindo na sua armadilha. Ela mesma está caindo na sua ilusão. Por que ilusão, pastor? Porque é um texto, mas no finalzinho vai falar, e também João fala, que todas as coisas deste mundo vai passar. Desejo da carne, desejo dos olhos, concupiscência da vida, todas as coisas vai passar. Ela está enganando ela mesma. Não estou praticando a palavra de Deus, estou nem aí para o pastor, estou nem aí para a liderança, não quero nem saber, eu sou o dono da minha vida. Pode ser o dono da sua vida, amém. Só você não é o dono da sua salvação, porque o único que é o dono da nossa salvação é Jesus de Nazaré. Aleluia, é Jesus de Nazaré. Ele fala bem claro, aquele que é ouvinte negligente, ele está enganando a ele mesmo. Vamos mais para frente um pouquinho, irmãos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se alguém é ouvinte não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O espelho antigamente, irmãos, era de bronze polido. Você não conseguia ver direito a sua imagem. Então a pessoa via aquela imagem no bronze polido, logo saía dali, nem lembrava mais como era aquela imagem que viu aqui na época de Tiago. O seu rosto, e contempla no espelho o seu rosto. 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira. Vou até o final, irmão, para a gente finalizar. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas olha só, irmãos, a diferença. Ó. Ele está falando, aquele que não pratica a palavra de Deus é como um homem que olha no espelho, aquele bronze polido. Ele olha, ouve a palavra e não pratica. Logo esquece. Ó, ouviu a palavra e não praticou, aconteceu o que? Vai esquecer.
Esquecer. Ouve a palavra, não pratica, ele esquece da palavra. A palavra foi em vão para ele. Mas olha só, o que ouve que pratica, aí tem um versículo agora de número 25. Mas aquele que considera atentamente a lei da liberdade, a lei perfeita, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Aleluia! Não aquele que é negligente com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, não aquele que é negligente pelo ouvinte da palavra, pela palavra que ouviu, pela palavra que foi pregada, não aquele que é negligente pelo aquilo que Deus tocou no coração, não aquele que é negligente pelo aquilo que foi inserido na tua vida, mas muitas vezes fala assim, eu não quero, então você está rejeitando o próprio Deus, porque quem planta a palavra é Deus, quem instrui na palavra é Deus, quem disciplina na palavra é Deus, quem traz para o caminho na palavra é Deus, quem leva para a vida eterna através da palavra é Deus, quem faz a obra é Deus na nossa vida. Aleluia. Quando eu falo que eu não quero, eu estou rejeitando o próprio Deus. Aí eu sou ouvinte negligente, não praticante, não operoso, não aquele que tem prazer de operar a palavra de Deus, não aquele que tem prazer de exercer a palavra de Deus sobre a tua vida. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Esse, olha só, irmãos, aquele que pratica a palavra de Deus, esse será bem sucedido, ou bem-aventurado, ou bem feliz. Bem-aventurado quer dizer bem feliz no que realizar. Aleluia. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela interfere até nas nossas realizações, de ser bem sucedido ou de não ser bem sucedido. Aonde está isso aqui que nós lemos aqui agora? Será bem sucedido naquilo que você realizar. Será bem-aventurado, será bem feliz, será bem procedido naquilo que você realizar. Mas se você for um ouvinte da palavra de Deus, praticante, e um praticante operoso, um praticante fervoroso, um praticante que realmente defende a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, é exercitado pela palavra de Deus e crê que a palavra de Deus é de Deus. Não é porque nós falamos que é de Deus, não, ela é de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ah, mas pastor, isso aqui escreveu o Tiago, então a gente não tem que acreditar nada que está escrito na palavra de Deus. E sendo que a palavra de Deus na Timóteo vai falar que toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quem inspirou isso aqui foi quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou isso aqui. O Espírito Santo que deixou isso aqui. O Espírito Santo que mandou Tiago escrever. O Espírito Santo que mandou Pedro escrever. O Espírito Santo que mandou João escrever. O Espírito Santo que mandou Elias profetizar. Que mandou Eliseu profetizar. Que mandou Moisés falar. Que mandou Davi falar. Que mandou os servos deles ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E esse Espírito Santo habita em quem hoje em dia, irmãos? Nós. A gente só vai colher a palavra de Deus na atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Finalizando, se alguém supõe ser religioso, né, irmãos? A gente falou que já, eu vou voltar domingo, alguém já falou aqui religiosidade de domingo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. O cara fala que é religioso, mas não refreia a língua, não guarda a língua. Ele está falando que a sua religião é vã. É necessário nós guardarmos a nossa língua, irmãos. Ó, o adversário, ele está em derredor, e nós estamos falando, o adversário está colhendo, nós estamos falando, o adversário está colhendo, ele está preparando a armadilha lá na frente, nós estamos falando, o adversário está colhendo, ele está preparando cilada lá na frente, nós estamos falando, o adversário está colhendo, ele está preparando caída para nós lá na frente. Aí vem nós caímos no laço do inimigo, no laço do passarinho, não sabemos por quê. Por quê? Ó, língua, fala demais. O Tiago está falando assim, guarda a língua dentro da boca. Esse que está falando. Fala demais. Guarda um pouquinho a língua. Então a língua, antes enganando o próprio coração, a nossa religião é vã. Aí ele fala, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Chegamos onde eu falei do mundo, irmãos.
praticar a palavra, praticar a verdadeira religião, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, ajudar aqueles que estão nas suas necessidades, suas tribulações. E nós devemos guardar agora incontaminado do mundo, porque o mundo ele visa e quer apagar Deus na nossa vida. O mundo quer retirar Deus do nosso coração. O mundo tem roubado o tempo de Deus na nossa vida, irmãos. E às vezes nós não temos visto isso. O mundo tem arrancado Deus de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida, de dentro da nossa caminhada, e nós não temos visto isso, nós já temos aceitado, já estamos acomodados, já estamos satisfeitos do mundo arrancar Deus de nós. Não temos aberto nossos olhos para isso. E Tiago está falando que a verdadeira religião é essa. Qual? Guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Que às vezes nós estamos preocupados em ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, aqueles que estão em sua necessidade, mas às vezes nós não temos nos guardado da contaminação do mundo. Ele fala a sua religião é vã. Não adiantou de nada a sua religiosidade. Não adiantou de nada. O mundo quer destruir a nossa família, irmãos, porque família é instituição de Deus. E a própria palavra de Deus fala que para a gente ir bem no nosso ministério, na nossa caminhada, a nossa família, a nossa casa tem que estar bem. Tem que estar bem. Tem que estar bem. Consagrar o Senhor, buscar o Senhor, para que o Senhor possa nos dar sabedoria em todo o procedimento da nossa vida, irmãos. Desde já agradecendo a oportunidade e as palmas do ouro ao Senhor nesta noite. A secretária fazendo o anúncio nessa noite, em nome de Jesus.